Amém? Pode ir lá, criançada. Deus abençoe também as tias, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos hoje falar aqui sobre a oração do Pai Nosso, né? Eu ia pregar a mesma mensagem que eu preguei lá no Nova Lima ontem, sobre louvar a Deus em todo o tempo, né? Mas aqui orando, eu vou pregar sobre a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso, ela traz para nós muitos ensinamentos. Talvez você já orou, repetindo, recitando, tudo que está escrito ali em Mateus 6. Mas você talvez não sabe a importância de cada versículo que Deus deu para nós ali, de cada orientação, de cada palavra que Deus deu para nós ali. Nós vamos aprender hoje com o Senhor. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Você sabe que oração é um assunto muito importante, né? Até porque nós temos vários tipos de orações. Como assim, pastor? Nós temos vários tipos de orações. E às vezes uma oração empregada de uma forma errada, com uma falta de entendimento, com uma falta de conhecimento, você pode não ter a resposta que você almeja, que você precisa. Por exemplo, o Senhor Jesus disse assim, aquilo que você pedir em nome dele, ele diz, eu farei. Ele não fala eu darei, ele fala eu farei. Então ele vai construir uma situação, ele vai fazer uma obra e vai responder. Só que esse pedir, vindo do original, significa mais do que pedir. Significa determinar. Significa exigir. Significa marcar tempo. Que é isso, pastor? Verdade. Como assim? Explica melhor isso aí. Irmão, se você tem um direito dentro da palavra de Deus, você vai o quê? Você vai reivindicar aquele direito como algo que já é seu. Você não vai ser um pedinte como aquele que não sabe se vai ter a resposta sim ou não. Você já vai saber o seu direito. Por exemplo, quando Jesus ele foi até um homem que tinha o seu filho lunático. O filho lunático, o demônio pegava aquele rapaz, jogava na água e jogava no fogo. Jogava na água e jogava também no fogo. Os discípulos tentaram fazer ali a obra ali e não conseguiram. Por quê, pastor? A espécie de demônio só sai com jejum e oração. O que estava acontecendo naquele momento, antes de Jesus chegar? Estava tendo uma contenda. Contenda é uma obra da carne ou uma obra do espírito? Da carne. O jejum é para quê? Para você esmurrar a sua carne, correto? Para você quebrar a sua carne. Os discípulos, por mais que eles eram de Deus, eles estavam na carne ou no espírito? Deu para entender agora? Então, tem coisas, irmãos, que a gente não consegue uma resposta da parte de Deus, porque estamos na carne, estamos no meio de conversa, no meio de contenda, estamos alimentando a mágoa, alimentando a amargura, alimentando o ressentimento, né? Estamos com raiva, estamos com ódio no coração, estamos discutindo com pessoas, sendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aí vamos orar, não, aí exige uma consagração sim, tem que chegar diante de Deus, Deus, eu estou aqui para esmurrar minha carne, a minha vontade é pegar o fulano, mas Deus, a tua palavra diz que eu tenho que perdoar, a tua palavra diz que eu tenho que orar pelo que me persegue, por aquele que me maltrata. Então Deus, se eu não estou conseguindo, eu vou até abrir um jejum para mostrar para a minha carne que quem manda na minha carne é o meu espírito ligado com o Espírito de Deus. E aí você consegue. E aí você avança. Agora voltando aqui para o garoto. O demônio jogava ele no fogo e jogava ele na água. Jogava ele no fogo e jogava ele na água. Quando ele foi trazido até Jesus, Jesus vira para o garoto e faz uma oração. Que oração? A oração da determinação. Que oração é essa, pastor? Jesus vira para o garoto e diz assim, espírito surdo e mudo, sai dele. Você não vê Jesus ali pedindo ao Pai que faça aquela obra. Você vê Jesus exercendo uma autoridade que o Pai já tinha dado para ele. A igreja tem uma autoridade. O pastor Jonathan estava pregando aqui na terça-feira como se portar diante de um vale de ossos secos. Né? E o Senhor dava a palavra para Ezequiel e Ezequiel profetizava.
E houve o quê? Uma mudança naquele vale. Houve uma mudança naquela situação. Então você vê que Ezequiel recebia a palavra de Deus, e quando ele recebia a palavra de Deus, ele recebia autoridade para agir sobre aquele vale. E ali ele proferia a sua palavra. Então isso é uma oração, irmãos, que é a oração de expulsar o demônio. É uma oração para falar, nós devemos olhar para aquela área da nossa vida, em vez de falar assim, eu não estou me dando bem, em vez de falar assim, ficar, sabe, de canto, reclamando para um, reclamando para outro, sofrendo, não, tem que entrar diante de Deus e falar assim, diabo, você vai tirar as mãos, suas patas imundas da minha casa, da minha família, não casei para separar não, você está amarrado em nome de Jesus, não vim até aqui para retroceder não, quer dizer, é uma oração que você está exigindo, que você está determinando que o mal saia, porque você conhece o seu direito. E tem a oração, por exemplo, Tiago fala assim, né, se você tem se você tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. Aí já não é a oração de determinação, Deus, eu determino que o Senhor me dê sabedoria, não, aí é uma oração de pedido mesmo. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê inteligência. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa contemplar, para que eu possa entender. Me dê a prudência do Senhor. Então, esse é um tipo de oração que você vai até o Pai e você fala com o Pai. Quer dizer, você não está numa batalha espiritual, entende? Você está aqui numa comunhão, numa intimidade com Deus. Senhor, derrama os teus dons sobre a minha vida. O Senhor distribui como o Senhor quer. Onde o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer que eu faça? Você não fala o que você quer de fato. Você chega para Deus e fala, Deus, estou aqui para cumprir a sua vontade. Então é uma oração de comunhão. É uma oração de intimidade com Deus que você tem com o Senhor. Já para ratificar mais isso a respeito de oração, uma outra oração que Jesus ele faz, e ele fala, ele tem uma atitude, mas ele fala que não seria... nem precisaria ser daquela forma. É na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega ali no sepulcro, Jesus levanta as mãos e Jesus fala assim, Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu estou falando isso para que aqueles que estão à minha volta saibam que esse tipo de obra que vai acontecer é porque o Senhor me enviou. Em outras palavras, ele está dizendo assim, era desnecessário ele falar com o Pai. Por quê? Porque depois Jesus vira para o sepulcro e fala o quê? Lázaro, vem para fora. Ele não fala, Pai, levanta o Lázaro. Pai, ressuscita o Lázaro. Ele é inspirado por Deus naquela hora. Ele já sabe que aquilo é a vontade de Deus, porque ele já tinha sido inspirado há 4 dias antes. Ele fala para os apóstolos, vamos a Betânia. Por quê? Porque Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo. Quem que inspirou ele? Foi Deus. Então, tem um outro parênteses aqui que eu quero abrir. Não adianta você também querer mudar o mundo achando que a sua, né? Tudo a gente tem que fazer de acordo com a vontade de quem? De Deus. Então, tem coisas que nascem em nós. E tem coisas que nascem de nós. Por que às vezes eu vou e determino, eu falo e não acontece? Porque aquilo nasceu de mim. Agora, quando aquilo nasce de Deus primeiro em mim, Ele é o autor. Aí você pode ir, você pode fazer a obra, você pode ter certeza absoluta que vai acontecer. Vai. Por quê? Porque Ele inspirou você. Então, nós precisamos ter essa intimidade com Deus, precisamos ter esse relacionamento com Deus. Eu não sei que tipo de oração você vai fazer hoje, né? Eu não sei se você vai chegar diante de Deus, vai pedir sabedoria, vai pedir mansidão, vai pedir temperança, vai pedir o fruto do Espírito. Eu não sei se você vai chegar diante de Deus e falar assim, demônio, você que está tentando atrapalhar minha vida econômica, você vai cair por terra, porque prosperidade é dom de Deus. Eu não sei, mas você tem que empregar a oração certa. Oséias 4,6 diz assim, Oséias 4,6, olha o que diz. Olha só, o meu povo foi o que, gente? Destruído. Não foi o povo lá de fora. Não foi o povo que não teve contato com Deus. Foi o povo de Deus. Eu sempre falo que quando nós nos convertemos ao Evangelho, nós não conhecemos a Deus ainda. Quando eu me encontro com alguém, né? Quando eu tomo um café com alguém, quando eu almoço com alguém, eu não conhecia aquela pessoa ainda.
Eu tive um encontro com ela. Mas se eu começar a ter um encontro com ela constantemente, o que vai acontecer? Vai criar uma intimidade. E eu não vou conhecer ela num todo, mas eu vou conhecer ela mais do que aqueles que nunca tiveram um relacionamento com ela. Então, quando nós temos um encontro com Deus, Deus se apresenta para nós o amamos, nós nos rendemos a Ele, nós nos convertemos a Ele, nós estamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa para andar com Deus, mas nós não conhecemos, nós não sabemos quem é Deus. Por isso que nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Só que quando nós começamos a caminhar com Ele, o que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Ele vai começar a sentar comigo, Ele vai começar a ministrar no meu coração, Ele vai começar a falar comigo, e tudo que Ele falar comigo vai estar de acordo com a sua palavra. Observe, a comunhão que Jesus tinha com os discípulos era diferente da comunhão que Ele tinha com os demais. Era muito diferente. O próprio Senhor Jesus falou assim: eu revelo coisas para vocês que eles não sabem. Então, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais instruído você será, mais sábio você será, mais conhecimento da parte do Senhor, da vontade de Deus você terá para a sua vida. Mas tem pessoas que pedem uma direção de Deus, falam assim: Senhor, me dá uma direção. Só que Deus já deu a palavra, Deus já fez uma construção na vida da pessoa com a palavra de Deus. Só que aí vem um momento difícil e ele começa a orar pedindo uma direção. E aí ele começa a falar assim: eu acho que eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque as coisas estão me empurrando para isso. Mas quem disse que o Filho de Deus tem que ser dirigido por circunstância? O Filho de Deus, ele tem que estar firmado na promessa. Amém, Jesus? Ele tem que estar firmado na promessa. Ele tem que estar firmado na palavra de Deus. E se eu não tenho o hábito de eu ler a Bíblia, de eu estar num culto, de eu aprender da paz do Senhor, quando vem a aflição, quando vem a luta, eu não consigo agir com sabedoria, eu começo a agir como alguém que perdeu o juízo. A Bíblia fala que a opressão faz com que a pessoa ela haja como nécio. Então a gente precisa entender que nós precisamos de quê? De buscar o quê? O conhecimento. O que faltou? Faltou conhecimento. Aí fala assim, mas por que faltou? Porque tu rejeitaste o conhecimento. Gente, o conhecimento está aí, a gente não pode rejeitar. O conhecimento está aí. O conhecimento vem através de um confronto. Vocês não são, eu não sou, nós não somos pessoas que nós somos robotizados, não. Nós temos vontades, nós temos desejos, nós pensamos, nós somos pessoas que planejamos a nossa vida, correto? Não é verdade? Só que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E o que Paulo diz? Pega o teu pensamento, subjuga ao pensamento de Cristo. Então, quando eu chego diante do Senhor, quando eu chego na presença de Deus, Deus ele pode vir e me confrontar. Eu posso chegar todo... Irmão, já vi aquele filho que chega todo alegre com um plano, chega diante do pai, pá! E o pai pega e joga um balde de água fria na... Aí o filho fala, você não me apoia em nada. Você não me apoia em nada. Tudo que eu falo, você não me apoia. Tudo que eu falo está errado. Mas se está errado. Mas um Deus que conhece o amanhã, Ele vai tentar preservar a gente do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Como um pai vai cuidar de um filho. É ou não é, gente? É. A gente vai preservar. A gente vai guardar, a gente vai orientar. E ali vai exigir o quê? Um confronto. Então, às vezes, a pessoa ela não tem o conhecimento, não é porque o conhecimento não chegou até ela, mas porque ela rejeitou. E quando ela rejeita o conhecimento, ela rejeita Deus. Ela rejeita o Senhor. Olha só, porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Ou seja, sua oração não vai ser ouvida. Sem a palavra, sem o conhecimento, sem as promessas de Deus, nós não conseguimos nos tornar participantes da natureza de Deus. É a mesma coisa que você chegar diante do juiz sem lei, sem algo que te ampare, sem um direito, sem algo legítimo. É a mesma coisa. Não precisa de advogado não, eu vou fazer minha petição. Eu sei o que eu passei, eu vou escrever lá. Não vai nem olhar.
Irmão, nosso advogado é Jesus Cristo. E é Ele que conhece tudo que a gente precisa para entrar diante do Pai. Amém? Ele que tem que redigir a nossa petição. É Ele que tem que colocar no nosso coração as palavras certas, como o nosso Consolador, primeiro Consolador, o Espírito Santo, hoje o nosso outro Consolador, que é o mesmo Espírito. Quando eu falo Jesus Cristo, quando eu falo Espírito Santo, quando eu falo Deus, eu estou falando de uma trindade que é um Deus só. É Ele que é o nosso advogado. É Ele que assina a nossa petição. É Ele que com o seu sangue nos comprou para Deus. Para que nós fôssemos reis e sacerdotes. Mas se eu rejeitar o conhecimento é apostasia. Rejeitar o conhecimento é rejeitar a Deus. Rejeitar o conhecimento é dizer, eu não preciso de você. E esse povo, eles foram o quê? Destruídos porque fizeram isso. Infelizmente, mas esse não é o plano de Deus para nós. Diga amém, Jesus? E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Quando Deus ele chama a mim, chama você para um propósito, Ele não envolve só no sonho dele a minha pessoa. Ele envolve a minha pessoa e ele envolve a minha descendência. Ele envolve a sua pessoa, ele envolve a sua descendência. Ele envolve a minha pessoa e a minha casa. Ele envolve a sua pessoa e a sua casa. Lá em Salmo, no capítulo 50, vai lá, no versículo 14, nem sempre é fácil obedecer, nem sempre é fácil um confronto, nem sempre é fácil a gente ouvir algumas coisas da parte do Senhor, mas às vezes é necessário. É necessário. Olha o que diz: oferece a Deus o que, gente? Sacrifício de quê? De louvor. E paga ao Altíssimo o quê? Os teus votos. Oferece a Deus sacrifício de louvor. Irmãos, o que é louvar? Louvar é muito mais do que cantar. Adorar é muito mais do que abrir a sua boca e cantar uma música. Tem muita gente que canta nos altares por aí. Tem muita gente que canta. Na verdade, a gente pode ver que no meio cristão, no meio gospel, tem muita gente que entrou para o lado do comércio mesmo. Entrou para o lado do comércio. Mas quantos escândalos não tem por aí? Quantos? Tem pessoas que são abençoadas. Eu não sou contra uma pessoa, ela viver da obra, não. Eu não sou contra, não. Mas sou contra estrelinha aí de cobrar 50 mil por 2 horas de show, 3 horas de show. 60 mil. E ainda exigir isso, exigir aquilo. A estrela é Jesus, irmão. A estrela é o Senhor. O negócio é esse. Eu sou contra isso daí. Mas vamos lá, voltando aqui para essa palavra. Sacrifício de louvor é muito mais do que cantar. Tem muita gente que canta, tem muita gente que prega, tem muita gente que sabe falar de Jesus para as pessoas. Mas o sacrifício de louvor, na verdade, é ter uma vida no altar. Quando você fala em adorar significa se render, significa se prostrar. Acho que eu não vou para o Pai Nosso mais não. Significa, mas eu estou com o Pai Nosso no meu coração, uma hora vai sair ele aqui, tá? Significa se render, significa o quê? Se prostrar. Significa, não endurecer a serviço quando Deus fala. Significa você se dobrar diante dos ensinamentos da palavra de Deus. Isso é o verdadeiro louvor que nós damos para Deus. É o verdadeiro louvor que nós damos para o Senhor. E quando a pessoa decide ela adorar, ela decide louvar, nem sempre vai ser fácil, às vezes vai ser um sacrifício. Vai ser, pastor, é difícil, mas é o sacrifício que Deus pede para você. Que sacrifício, pastor? Deus já pagou o preço por mim na cruz do Calvário. A obediência a Deus, a gratidão, o amor a Deus é o nosso sacrifício sim hoje. É o nosso sacrifício sim hoje. Deus, Ele quer que a igreja obedeça Ele. Deus, Ele se agrada disso. Ele não tem maior prazer do que ouvir falar. Deus quer ouvir falar de você. Mas sabe o que Ele quer ouvir falar de você? Que você anda na verdade. Esse é o maior prazer, esse é o maior louvor que nós damos para Deus. É quando a gente está numa situação e vem uma bandeja do inferno assim, para resolver, entre aspas, olha para mim, para resolver o nosso
problema, e você sabe que aquilo ali, se você tocar naquilo ali, você vai ferir a lei de Deus, você vai ferir a palavra de Deus, você vai ferir o mandamento de Deus, e você fala assim, eu não quero, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O maior louvor que você dá para Deus é esse. O maior louvor. É quando você está namorando com alguém e a pessoa fala assim, não, mas nós já está namorando mesmo, não tem, a gente vai casar mesmo, e você fala, não, meu corpo é templo do Espírito Santo. O maior louvor que você dá para Deus é esse. O maior louvor. Pregações e pregações e pregações e pregações e pregações com apologia à embriaguez. Não, não é embriaguez não, mas só um pouquinho. Irmão, só um pouquinho. Só um pouquinho. Um abismo chama outro? Abismo. Um abismo. E você fala, não, não, eu vou me abster disso daí. Por quê? Porque a Bíblia fala que João Batista, ele não bebeu vinho nem bebida forte. Ele foi cheio do Espírito Santo. Quem fazer uso disso, diz a Bíblia, nunca será sábio. Eu prefiro a sabedoria. É o maior louvor que você dá para Deus. É o maior louvor que você dá para o Senhor. É a conversão de fato e verdade. É você olhar para aquela bituca e dizer, falar assim, ó, eu não vou usar você mais. Para droga, eu não vou me drogar mais com você. Eu não preciso. O Espírito Santo já me traz a alegria que eu preciso, já me traz o conforto que eu preciso, já me traz a direção que eu preciso. Ô irmão, lá no céu não vai ter cigarro para você se refugiar não, não vai ter bebida para você se refugiar não, não vai ter nada disso, não vai ter nada disso. Vai ter só a presença de Deus, irmão. Ah, mas lá no céu outros 500, pastor. Não. A gente começa a viver o reino de Deus aqui, ó. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua missão e me siga. Aquele que me serve, aquele que me seguir e aquele que me serve, meu Pai vai honrar ele. A sua honra, e a sua honra está na sua obediência. Luta contra, se posiciona, porque aquilo que você não consegue fazer, o Espírito Santo vem e ajuda você. Irmãos, eu estava fazendo uma libertação numa senhora, e numa moça, e ela sempre dizia para mim, não consigo, não consigo, não consigo. Eu falava, você consegue, você consegue, você consegue. Não consigo, você consegue. Não consigo, você consegue. Por quê? Porque a Bíblia fala que você consegue. Se a Bíblia fala que você consegue, é porque você consegue. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. E o que é impossível para você, não é impossível para Deus. Então, você ora por mim, ora que você quiser, eu oro. Então, vamos orar. Começamos a orar, oramos. Chegou uma hora, irmão, que ela abriu o coração. Ela abriu o coração e falou, pode orar que eu não quero mais essas coisas na minha vida. Irmãos, na hora que eu comecei a orar, no discernimento de espírito, tinha 2 anjos ali naquele lugar. E ela manifestou com o demônio e ele gritava, não trabalha nas vontades dela não, para de orar, para de orar. Irmão, Deus trabalha até nas nossas vontades, se você não sabe. Se você se colocar diante de Deus, você pode entrar na presença de um jeito e sair de outro. Deus muda, irmãos. A ponto daquilo que te dominava, você olha assim e nem te chama mais atenção. Eu com 17 anos, eu praticamente era um alcoólatra já. Hoje eu vou em tudo quanto é lugar. Festa de família, eu era daqueles que fazia a coisa acontecer lá. Sabe, a festa sem aquela pessoa para dançar, não era igual? Mais ou menos assim? Eu podia ver uma musiquinha, um negocinho. Hoje eu posso ir em qualquer lugar que eu entro, eu nem sei marca de cerveja, marca disso, marca daquilo outro. Pode estar tocando o que for. Pode estar tendo o que for, aquilo não entra mais. Sabe por quê? Porque Jesus trabalhou nas minhas vontades. Porque a graça de Deus me deu essa capacidade. Não foi por mim mesmo, mas o posicionamento foi meu. O posicionamento é seu. E a graça de Deus vem e te capacita. Porque não é nada de nós mesmos. É o Espírito de Deus. Pastor Jonathan pregou aqui. Há um fruto da carne e há um fruto do Espírito. O fruto é de quem? É seu? De quem que é? Do Espírito. Então, se o Espírito Santo está em mim, se o Senhor me encheu da presença dEle, poxa, eu poderia ser o cara mais estúpido, mais ignorante, mais pavio curto. Vai vir a mansidão.
vai vir a temperança, vai vir um domínio próprio, vai haver uma mudança. Irmãos, na verdade, o que nós precisamos buscar, na verdade, é o Espírito Santo. Nós precisamos nos inclinarmos para as coisas do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente fica mais vazio, ou vazio completamente de nós mesmos. E aí o Espírito de Deus, é Ele que nos faz lembrar todas as coisas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso Consolador. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia, irmão. É Ele que nos abençoa. Então tem coisas que não vai ser fácil de fazer. Mas, Deus, eu quero oferecer ao Senhor sacrifício de louvor. Eu quero oferecer ao Senhor. Vai lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1. Romanos capítulo 12, no versículo 1. Deus quer mudar o seu mundo. Deus quer mudar. Às vezes a gente vai para a casa de Deus por causa de um desespero, que a gente quer ver livre de uma doença, a gente quer ver livre de uma vida ruim, de um vulto que a gente vê, e de uma perseguição espiritual. Meu irmão, a gente tem que colocar o nosso coração no altar de Deus, se converter de verdade. Porque quando a gente busca a Deus para ser livre de alguma coisa, a gente não muda. Mas quando a gente busca a Deus, a gente se converte, a gente muda primeiro. E na nossa mudança, tudo vai mudando. Diga amém, Jesus? Tudo vai mudando, né? Olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, como que? Sacrifício vivo, é o louvor que Deus quer. Não é fácil, a nossa luta é contra a carne. O Espírito de Deus que está em nós, ele vai sempre militar contra a nossa carne. Não há um homem sequer que não erre, mas aquele que é nascido de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, ele não permanece no erro, porque o Espírito de Deus, ele vai falar com a gente. Aí o que a gente faz? A gente se posiciona, né? A gente se posiciona e a gente apresenta os nossos corpos como que? Sacrifício o quê? Vivo. Diga amém, Jesus. Sacrifício o quê? Vivo. Santo. E o quê? Agradável a Deus. Que é o quê? A vossa alma. O vosso culto racional é a vossa alma. São as suas razões e as suas decisões alinhados com a vontade do Pai. Alinhados com a vontade de Deus. Quando você pensa como Ele, quando você decide como Ele, quando você toma um posicionamento como Ele assim determina na sua palavra, você está apresentando um culto a Deus. Você está louvando a Deus. Você está exaltando a Deus. Esse é o maior culto que a gente dá para Deus. Versículo seguinte, olha o que diz: E não sede conformados com o que, gente? Com este mundo. Ah, pastor, é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, o mundo pode ser assim mesmo. Mas a Bíblia diz o quê? Que você não é do mundo como Jesus do mundo não é. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus. Mas sede transformados pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu sou renovado no meu entendimento? Quando um entendimento contrário àquilo que eu acredito vem em confronto ao meu. Aí nasce um novo entendimento. E se a pessoa não nascer, de novo, ela não pode nem ver o reino de Deus e nem participar dele, nem entrar. Você quer participar do reino de Deus que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário? Então a gente não pode vir do mundo e permanecer como viemos. Nós estamos num processo. E esse processo depende muito mais de nós do que do próprio Deus. Como assim, pastor? Não entendi. Se você for rápido em obedecer, Ele vai ser rápido em fazer obra na sua vida. Se você demorar em obedecer, se posicionar, vai demorar também. Irmãos, não pense, como muitas pessoas pensam, vou encontrar um super-homem que vai mudar a vida deles. O que vai mudar a nossa vida é a transformação do nosso entendimento pela palavra de Deus, pelo Evangelho.
É eu aceitar ou não os pensamentos de Cristo. Isso que vai mudar a nossa vida. É isso que vai mudar a nossa casa. É isso que vai mudar a nossa família. Isso é fazer Jesus como Senhor da nossa família, como Senhor da nossa casa, como Salvador realmente das nossas vidas. Sozo, salvação, é a bênção completa, é libertação, é cura, é transformação, é salvação, é tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa. Tudo, tudo, tudo. Se Deus é maravilhoso, renovação do vosso entendimento. Aí por que Deus traz tudo isso? Olha só, para que experimenteis qual seja o quê? Boa, agradável e o que, gente? E a perfeita vontade de Deus. Gente, Deus tem uma boa, Deus tem uma agradável, uma perfeita vontade dele para mim e para você. Ele tem algo para realizar na nossa vida. Nessa caminhada que nós temos com Ele. Ele tem algo para fazer. Irmãos, nós precisamos caminhar com Deus. E precisamos entender que Deus tem o melhor para a nossa vida. Isso vai acontecendo gradativamente. E mesmo andando com Deus, às vezes o tempo muda. Mesmo andando com Deus, às vezes as dificuldades vêm, as lutas vêm traições. Pessoas talvez que estavam do nosso lado, isso eu falo de cônjuge, isso eu falo de irmãos, falo de pastores, falo de líderes, falo de ovelhas, falo de tudo, trabalho, sócio, tudo. E que a gente queria que a pessoa caminhasse com Deus do nosso lado e de repente, a pessoa, como ela tem livre-arbítrio, ela decidiu para o outro lado. E houve um rompimento, houve uma situação, sabe? Que afetou a gente indiretamente. Não por uma atitude nossa, mas por uma atitude de alguém que estava próximo. E às vezes o tempo muda. Olha o que fizeram com José. Deus tinha um propósito com José. Olha o que José passou. Mas mesmo diante de qualquer circunstância que você tenha vivido, ou que você esteja vivendo, olha o que diz o Salmo 34 para a gente encerrar. Olha só o que diz. O Salmo 34 para a gente encerrar. Encerrar não, vamos. Dá para citar mais uma coisa aqui. Salmo 34. Olha só. Louvarei ao Senhor só quando tudo estiver bom? Louvarei ao Senhor. O que é louvar a Deus? Sacrifício de louvor. O que é louvar a Deus? É a nossa vida, o nosso corpo santo, agradável. Não é isso? Nós devemos servir a Deus com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo e com tudo que a gente tem. Ai, pastor, a situação mudou. Então a situação mudou. Jesus, espera aí. Quando o Senhor mudar essa situação, aí eu volto a te louvar. Não. Eu vou continuar firme, constante, abundante na presença do Senhor. É aí que a gente mostra verdadeiramente a fé. Irmãos, você sabe quem é dirigido e guiado pelo vento? Pelas lutas, e que se espalham quando a luta vem, não são os justos. São quem, pastor? Vamos abrir um parênteses aqui, só para você entender. Salmo 1, vai lá no Salmo 1. Depois a gente volta aqui. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer, onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Comunhão, né? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer o quê? Diga, esse cara sou eu. Fala assim. Amém, Jesus? Agora, olha o que diz. Não são assim quem? Os ímpios. E quem são os ímpios? Aqueles que não louvam a Deus, aqueles que não adoram a Deus na sua maneira de viver.
Por quê? Porque os ímpios, no capítulo 50 de Salmo, no versículo 16, a Bíblia fala que ele vê o ladrão, ele pega a palavra de Deus, lança para detrás dele, ele despreza, ele dá a mão para o ladrão e anda com o ladrão. Ou seja, é aquele que rejeita o conhecimento. É aquele que rejeita a palavra de Deus. Volta lá. Aí, tá aí, visto que odeias a correção, olha o ímpio, e lança as minhas palavras para detrás de ti. Continue. Quando vê o ladrão, consente com ele, e tens a sua parte com quem? Com os adúlteros, né? Quem são esses? Olha o versículo 16. O 16. O 15. O 15. É isso aí mesmo. O 16, Mas ao ímpio diz Deus. Olha o que o ímpio faz na hora do desaforo, na hora do sufoco. Que fazes tu recitar os meus estatutos e tomar a minha aliança na tua boca. Então o ímpio é aquele que conhece a Deus, é aquele que até prega para as pessoas, é aquele que conhece a palavra, mas ele não louva a Deus, ele não faz sacrifício de louvor, ele não louva a Deus com o seu corpo, ele não louva a Deus com o seu espírito, ele não louva a Deus com a sua alma, que é o seu pensamento e as suas emoções. Ele não louva. Tudo que você ensina para o ímpio, ele faz o contrário. Ele não faz o que a palavra de Deus manda. E ele gosta de ensinar os outros. Fuja disso. E esses são aqueles que quando vem o vento, dificuldade, o próprio vento espalha. Eles não têm o quê? Eles não têm a raiz. Eles não têm a firmeza. Eles são dirigidos por circunstâncias. Eles não são dirigidos pela fé. Eles não são dirigidos pela palavra. Eles não são. Agora, volta lá para o Salmo 34. Volta lá. Para o Salmo 34. Então, o ímpio e o justo, diante desse versículo aqui, louvarei ao Senhor em todo tempo. Quem que vai louvar o Senhor em todo tempo? O justo. Amém, Jesus? O seu louvor estará continuamente na minha boca. Aí você lembra de quem? Para a gente dar exemplo bíblico. Você lembra de Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas ele colocou no coração dele, não vou me contaminar. Você lembra de Sadraque e Mesaque? Mesmo diante de uma pressão, eles não se dobraram. E eles ainda disseram, se o Senhor quiser, Ele nos livra do fogo. Se não, Ele nos receberá nas mãos dEle. Que coisa, hein, pessoal? Mas eles não se dobraram. Não se dobraram. Gente, presta atenção. Presta muita atenção. A palavra de Deus, ela precisa construir a sua vida. Através das promessas de Deus, nós seremos participantes da natureza divina, correto? Então, se Deus te dá uma palavra, te der uma direção, te der uma promessa, haja o que houver. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Fique na palavra. Fique na palavra. Isso é o papel do justo. Mas pastor, o justo não cai? O justo cai. Mas o justo, ainda que caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ele tem o Espírito de Deus na vida dele. E ele já é justo porque é praticante da palavra, mas ele não é perfeitor. Perfeito é só Deus. Então ele não vive na habitualidade do erro. Diga amém, Jesus. Ele não veste a capa do erro. Não, ele luta contra ele mesmo. E a graça de Deus vem, o Espírito Santo vem e vem empoderando ele. E essa graça, ela vai crescendo em você. Essa graça, ela vai se multiplicando. Ela vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, a ponto de um dia uma pessoa olhar para você e falar assim, poxa vida, como que esse homem, essa mulher chegou nesse nível de intimidade com Deus?
Chegou nesse nível de intimidade com o Senhor, porque eu conhecia quem Ele era, eu sabia quem Ele era. Você não prestava, não valia nada. Falou, pois é, mas eu me posicionei. Aleluia. E olha o que Deus fez na minha vida. E olha, você vai dizer, olha o que Deus fez na minha casa, olha o que Deus fez na minha família. Meu irmão, o tempo mudou, pastor, mas o seu louvor não pode mudar, a sua obediência a Deus não pode mudar. E para encerrar, vai lá em Atos 16, que eu não podia deixar de falar isso. Atos 16, versículo 19. Coloca o 19 aí. Olha só, irmãos, esse texto relata, não vai dar para ler tudo, relata a libertação de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Essa mulher dava muito lucro, né, aos homens que estavam por trás ali daquele espírito. Paulo e Silas passavam por aquele lugar e essa mulher vinha atrás e dizia: esses homens são verdadeiros homens de Deus. E aí aquilo foi por muito tempo, por alguns dias. E o Paulo foi e ficou incomodado com aquilo. Ele vira para a mulher e fala para o espírito que usava a mulher. O texto diz que ele fala assim, e Paulo disse ao espírito, sai dela. Quando Paulo fez isso, Paulo foi contra um costume praticado naquela região. Se você tem medo de se posicionar por causa de retaliações, por causa de desconforto com algumas pessoas, você precisa se libertar disso. Porque existem pessoas, irmãos, que quando você se posicionar, elas vão mostrar que elas nunca foram com você. Eu vou repetir. Existem pessoas que, quando você se posicionar, você vai ver que elas nunca foram com você. Sabe aquela pessoa que ela tem um relacionamento com você, mas você tem que ser como ela quer? Então, quando você se posicionar, ela não vai respeitar, ela não vai continuar te amando, ela não vai ser mais seu amigo. Ou vai ser sua amiga. Não vai ser mais. Porque para ele ser a sua amiga, você tem que ser do jeito dele. A mesma coisa nós. Nós somos de Jesus, temos os nossos posicionamentos. Mas a gente não pode deixar que entre nós o estender do dedo na vida daqueles que ainda não conhecem o Deus que a gente conhece. A gente não pode achar que a gente é melhor do que aqueles que não têm o conhecimento que Deus nos deu até hoje. Então, eu não posso de forma nenhuma desprezar uma pessoa pela opção sexual dela. Eu não posso desprezar um ser humano, seja o que for que a pessoa faça. Eu tenho que amar aquela pessoa independente do que ela faça. Agora, o meu posicionamento é um, o dela é outro. Ela segue o que ela quer e eu sigo o que eu creio que é verdade. E a gente vai evitar muita guerra boba por aí. Amém, Jesus? A gente vai evitar muita guerra boba por aí. Então você vai prestar atenção que acontece isso. Então quando ele foi ali e expulsou o demônio daquela moça, acabou o lucro daquele povo. Imagina você pregar uma mensagem para a pessoa abandonar uma prática que é o lucro dela. Mas que a palavra condena. Só se a pessoa for de Deus mesmo, para ela amar mais a palavra e mais a Deus do que o dinheiro. Existem pessoas que estão numa posição que não foi Deus que colocou. Chegaram até lá por meio de falcatruas. E quando a pessoa se converte, o Senhor vai discipular essa pessoa. E de duas, uma. Ou ela vira as costas, escolhe a falcatrua, ou ela se converte e crê em Deus, e Deus honra ela depois. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Então aquele povo, quando eles viram o costume deles sendo atingidos, aquelas pessoas se levantaram contra Paulo e contra Silas, e eles prenderam Paulo e Silas, mas também bateram neles, amarraram eles junto a um tronco. O tempo mudou, e eles não fizeram nada de
errado. Eles não fizeram nada de errado. E aí no versículo de número 19 diz assim, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, porque a mulher não tinha mais o espírito de adivinhação, então eles não tinham como mais ganhar dinheiro enganando as pessoas, né? Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, olha só, à presença dos magistrados. Levaram eles para um julgamento. Continue. E apresentando-o aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõe costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos o quê? Romanos. Gente, o romano tem costume, o índio tem costume, as pessoas no mundo afora, cada nação tem seus costumes, mas a Bíblia é universal. E agora? A Bíblia é o quê? Universal. Então o que eu tenho que pregar? Eu tenho que pregar a Bíblia. Com sabedoria eu tenho que pregar a Bíblia. Eu tenho que levar a palavra de Deus. Por isso que Paulo apoiou demais. Por isso que os primeiros, irmãos, pagaram com a própria vida. A geração de hoje está diferente. Estão querendo até atualizar a Bíblia. Né? Vamos atualizar. Dízimo hoje, dentro da igreja tem pessoas que acreditam que não precisa devolver mais. Que não é bíblico. Precisa ler Gênesis 28, que foi antes da lei. Quando nós pregamos em vários lugares, a gente percebe que em cada lugar existe uma mentalidade. Sabia? Cada lugar existe uma mentalidade. Às vezes de um bairro para o outro, você já vê diferença na maneira de pensar das pessoas. Só que a Bíblia é universal. A mesma palavra que cabe aqui, ela cabe aqui, ela cabe aqui, ela cabe ali. Porque a mente de Deus, a sabedoria de Deus e os ensinamentos de Deus são para todos, de igual modo. E quem crê e for batizado será salvo. Amém, Jesus? Quem crê e for batizado será o quê? Salvos. Às vezes nós recebemos uma pessoa, pastor, mas ele é muito assim, e a gente quer tratar ele, né? Não, a gente tem que pegar ali, vir, e a gente tem que trazer ele para cá. Diga amém, Jesus? Trazer ele para cá. Porque é para a liberdade que Cristo nos chamou. E a libertação vem aqui, ó. Na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente. Paulo está preso. E ele está sendo ali julgado e foi preso. Olha o 22. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Continue. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, no momento mais denso das trevas, um cara que tinha tudo para reclamar, a pessoa que tinha tudo para dizer, Deus não foi fiel comigo, Deus me abandonou, olha o que eu estou passando, olha o que fizeram comigo, eu expulsei um demônio em nome de Jesus, libertei uma mulher, e olha o que eu estou passando. Olha a luta que eu estou. Ele podia murmurar, irmão. Ele podia reclamar, ele podia mudar o louvor dele. Podia ou não podia? Podia. Ele podia abandonar, ele podia largar o ministério. Podia ou não podia? Podia. Ah, pastor, tem tanta gente hoje largando o ministério, mas também o pastor passou por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Meus irmãos, nada vai justificar diante de Deus
a gente largar o que Deus mandou a gente fazer. Nós vamos ter a nossa justificativa como ser humano. Mas Deus não mandou a gente andar como ser humano. Deus não mandou a gente decidir nas emoções e na carne e na razão. Deus mandou a gente decidir pelo Espírito de Deus. Sacrifício de louvor, irmão, não é fácil. Show é fácil. Porque às vezes a pessoa está lá no maior show. Um dia eu fui na marcha para Jesus, tinha umas meninas que mostravam a polpa assim, ó. Ai, lindo! Estou falando de evento cristão, evangélico. Cristão evangélico. Cristão evangélico, estou falando. Isso não é louvor, irmão, isso não é adoração. Não é. O diabo sabe o que os jovens gostam. O diabo levanta até pessoa no nosso meio. Irmão, você não sabe, não estou querendo falar de A, B, não estou citando o nome de ninguém. Mas um dos lugares onde tem mais satanista é dentro das igrejas. Se você não sabe. Quando você vê alguém falar assim, ó, pegando o versículo, pode isso, pode aquilo, pode, você pode ver, é tudo pode para carne, tudo pode para carne, tudo pode para carne. Prega a renúncia para ele, para você ver se ele te ouve. Fica atrás de pode para isso, pode para aquilo, que tu vai ver onde você vai parar. Jesus chamou para você morrer dia após dia, para ser uma bênção nas mãos de Deus, para você crescer espiritualmente, irmãos. Para você ser uma bênção. Os verdadeiros adoradores, ele deseja que seja em espírito e em verdade, uma vida de adoração. Deus mudou a mensagem para falar conosco hoje. Deus mudou a mensagem para falar conosco hoje. Eles não mudaram o louvor, pelo contrário, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Sabe o que acontece? Às vezes o tempo muda na sua casa, e aí o seu filho está ali, ele não está louvando, ele não está adorando. Seu marido está ali, não está louvando, não está adorando, mas você está louvando e adorando. Eles estão na mesma situação que vocês. Você está vendo aqui que Paulo e Silas oraram e louvaram, os outros não. Os outros não. Os outros ficaram só? A minha pastora, a pastora que me batizou, a pastora Maria José, ela tinha dois filhos que ela tinha problema. Quando eles tinham briga, assim, era coisa de pegar faca, essas coisas todas. O marido na jogatina. E ela pegou e falou assim, eu vou buscar Deus de madrugada. Ela estava num momento denso das trevas na casa dela. Estava num momento difícil na casa dela. E ela começou a dobrar o joelho toda vez de madrugada. E quando ela começou a orar, ela falava que eles escutavam e começavam a reclamar. Mãe, agora, mulher, agora pronto, agora a gente não tem mais paz nessa casa, não pode nem dormir, que é aleluia para cá, e ficava imitando a línguas estranhas, não sei o que tem. Aí ela foi orando mais baixinho, com sabedoria, mas parece que escutava, irmão, é terrível. Às vezes a pessoa está no sono pesado, o inimigo até cutuca para encher as paciências. E ela continuou, ela chegou a orar que nem Ana quase. Só os lábios se moviam, né? Mas não saía som da sua boca. Mas sabe o que aconteceu um dia? Ela sentiu que o perfume de Jesus entrou na casa dela. Eles que estavam escutando começaram a ver o efeito da oração, o efeito do louvor. Daqui um dia ela falou que ela estava orando, irmãos. Aí veio um e ajoelhou do lado dela, outro ajoelhou do lado, outro ajoelhou do lado. Toda a casa dela foi salva por Jesus. Porque ela não mudou o louvor. Ela não mudou a adoração, ela não mudou a prática, ela não mudou a obediência, ela não mudou. E Deus não quer que a gente mude também. E a Bíblia diz que todas as portas foram abertas, porque de repente Deus mandou um terremoto. As portas foram abertas para Paulo, as portas foram abertas para Silas. Mas as portas foram abertas para aqueles que estavam também escutando.
Irmãos, esse povo de Campo Grande tem que escutar essa igreja, ou todas as nossas igrejas que eu digo nossa, não estou falando de placa não, estou falando de uma família que está estendida pelo mundo afora, que é muito além do que placa. Diga amém, Jesus. É a família de Deus, tem que escutar a gente orando, tem que escutar a gente sendo adoradores, nos convertendo de verdade, irmãos, porque irmãos, o que a gente ouve, fulano tal, fulano de tal, diz que é homem de Deus, precisa dar até risada. Homem de Deus, ele sentou aqui e fez uma proposta para mim, homem de Deus? Homem de Deus. Mulher de Deus? Mulher de Deus, é? Mulher de Deus até eu mostrar um dinheirinho e comprar ele. Comprar ela, perdão. Quando o povo lá fora vê verdadeiramente uma igreja santa, uma igreja posicionada, uma igreja na presença de Deus, Deus vai mandar a bênção para a igreja e vai mandar a bênção para eles também. E eles vão reconhecer que foi por causa de alguém que orou e louvou no momento de tremenda treva. E eles vão falar, eu quero esse Deus aí. Porque depois, aquele homem que bateu, tem gente batendo na gente hoje, deixa bater. Está batendo por quê? Porque a gente está falando a palavra de Deus, deixa bater. O homem de Deus e a mulher de Deus não pode pregar com a mente de incrédulo, tem que pregar com a mente de crente, a mente de Deus. A gente não pode se importar com a mente dos homens, sabe por quê? Porque o homem sem Deus, ele não vai entender. Ele vai bater no dízimo, na oferta, vai bater quando você mandar perdoar, vai bater quando você mandar lutar pela sua família, ele vai bater. Porque a decisão dele vai ser sempre na carne. Então ele vai bater, deixa bater, deixa bater, deixa bater e deixa ouvir a gente orando e adorando, orando e adorando, orando e adorando, orando e adorando, orando e adorando. Deixa rir como riram de Jesus, como riram de Jairo, deixa rir, porque depois eles vão ver a menina ressuscitada. Aí eles vão dizer, eu quero esse Deus aí. Eles vão fazer igual o carcereiro que saltou e pediu luz. Era meia-noite. E pediu luz. O que eu tenho que fazer para me salvar? Irmão, olha a oração dele. Tem gente que fala assim, o que eu tenho que fazer, pastor, para eu ganhar dinheiro? Não é errado ganhar dinheiro, não. Errado é o dinheiro ser seu dono. Tem gente que deixa de vir na Santa Ceia, pega um bico para fazer. Pastor, eu peguei um bico para fazer e eu não vou vir na Santa Ceia. Ah, meu irmão, sinto muito. Se eu fosse você, para ganhar R$150, eu dava de oferta, vinha para a Santa Ceia. Quais são as prioridades que nós temos como cristãos? Ah, pastor, mas às vezes a pessoa está precisando. Você não sabe a situação da pessoa. Pois é, aí onde entra a fé. Porque a gente não fala aquilo que a gente não pratica, irmão. E é nessa hora que Deus vê o sacrifício de louvor também. É nessa hora. Irmãos, às vezes é um absurdo a pessoa falar assim, pastor, eu não estou vindo da Santa Ceia porque eu ainda não estou fazendo as coisas erradas. Então larga as coisas erradas, irmãos. Aquele que não bebe do sangue, não come do meu corpo, não tem a vida de Deus em si mesmo. A pessoa está abrindo mão da vida de Deus para viver no pecado. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Ela está decidindo errado. Se acerta com Deus, senta na mesa, porque tem lugar para você. Você foi chamado como filho de Deus, como herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Largue essa migalha, porque o seu lugar é na mesa. Largue essa migalha. Deus não tem um ficante, um amante. Deus tem um homem de Deus para você, um marido, um esposo, um sacerdote. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida, querido. Grandes maravilhas para você. O que eu tenho que fazer para ser salvo?
creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então vamos comer na minha casa. Levou o Paulo e o Silas para comer, limpou as marcas, pedido de perdão. Poxa, como eu fui estúpido. Quantos de nós um dia chegamos na igreja falando: Jesus, como eu fui estúpido, como eu bati em crente. Verdade ou não é? Um dia eu estava indo para o jogo do Corinthians lá em São Paulo, passei em frente à Igreja Universal. O pastor estava orando com as pessoas, estavam orando com a mão na cabeça, né? Que eles têm esse hábito. Eu também já fiz muito isso e faço se for necessário, porque a Bíblia fala: imporão as mãos. Eu posso impor as mãos sobre mim mesmo. Colocou a mão e eu passei em frente da igreja com a camisa da Gaviões da Fiel. Parei em frente da igreja, meus colegas tudo lá. Eu parei, fiquei olhando aquilo, falei: ei, pastor, seu ladrão, bandido, ladrão de dízimo. E eu fiquei: como é que é? Nem lembro mais da música. Cantei uma música lá não, é uma música de time lá, mas não fala palavrão não. Timão eu, timão eu, timão eu. E eu vi o pessoal olhando para trás assim. Fui embora. Ó, quem falou que eles eram ladrão, está aqui, ó. Pregando. E um dia chegou diante do Senhor e falou: Senhor, me perdoa aquele dia que eu parei em frente à casa do Senhor e chamei o Senhor a igreja de ladrona. E como Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Deus me perdoou, graças a Deus. Ele poderia ter me fulminado se Ele quisesse. Ele poderia ter dado a permissão daquele mesmo demônio que me usou me atropelar lá na outra esquina, por colheita daquilo que eu mesmo fiz. Mas Ele deu tempo para que eu me arrependesse. Eu louvo a Deus por isso. Gratidão a esse Deus que nos olhou com olhar de amor e de misericórdia nas nossas maiores ignorâncias em relação a Ele. Aí está lá a família reunida. Paulo vai e ganha aquela família para Jesus, e aquela família começa a pregar em Roma. Deus tem bênção para você. Deus tem maravilhas para realizar na sua vida. Mas Ele mudou a mensagem para dizer para você: está difícil, né? Está fácil não, né? Mas sabe o que eu quero de você? Eu quero sacrifício de louvor. Porque de repente você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Aqueles que estão te assistindo, eles serão até beneficiados por você. Que coisa, irmão, olha a profundidade que Deus está levando a gente. Até quem não ora, quem só escuta. Os irmãos de José sentaram na mesa ou não sentaram? Mas o choro foi de José. A dor foi de José. A lágrima foi de José. O perdão foi José que teve que dar. Continua firme. Louve ao Senhor em todo o tempo. Venham aqui à frente, vamos fazer uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Glória a Deus. Pode vir. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Quem precisa tomar uma decisão, que tome uma decisão. Deus tem maravilhas. Pode vir aqui na frente, aqui está tudo vazio, ó. Pode vir aqui. Vem pertinho do altar, já pega vai ter, o fogo está aqui, ó. Pode vir. Em nome de Jesus. Ontem, lá no bairro do Nova Lima, eu estou contente com aquilo que Deus está fazendo, tanto aqui como lá, né? E a gente teve uma senhora lá que, no primeiro culto que a gente fez da justiça, Deus curou um monte de gente. No segundo, Deus curou menos,
porque os outros já estavam bem. Como aconteceu quinta-feira passada aqui. O povo já estava bem. Quando foi ontem, mas Deus derramou uma unção e uma senhora foi curada de um problema nos rins. Quem já teve cólica renal aqui? Dói um pouquinho? Ela foi curada. Eu fiquei tão feliz. Eu quero até que o pessoal da igreja, minha produção, prepare os testemunhos para a gente chamar um por culto. Eu entro, vou pregar, primeiro eu solto o testemunho no telão aqui, solto na TV, soltar um por culto, para as pessoas edificarem e crescerem a sua fé, porque o nosso Deus, Ele faz maravilhas, Ele faz a obra. E eu preguei sobre louvar a Deus em todo o tempo, mas bem diferente disso que Deus construiu aqui hoje. Por quê? Porque Deus conhece a necessidade de cada um de nós. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, eu não conheço a sua vida, mas eu tenho certeza absoluta que Deus falou com você. E Deus vai operar no nosso meio. Feche os olhos. Em nome de Jesus. Isso. E comece agora a falar com Deus. Comece agora a buscar a presença do Senhor. Em oração, né? Porque você já está na presença do Senhor. Comece agora a se colocar diante do Senhor e diante de Deus. E tudo aquilo que foi falado nessa noite. Se Deus te repreendeu, te exortou, seja o que for, se coloque diante do Senhor. Fala para Deus: eu quero, Senhor, a salvação, eu quero, Senhor, viver crendo em Ti, eu quero a minha casa na Tua presença. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, nessa caminhada. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio com o Teu Espírito Santo. Fala para Ele: Espírito Santo de Deus, toma a minha vida. Espírito Santo de Deus, toma a minha casa. Toma a minha vida em Tuas mãos. Eu estou aqui para Te adorar. Isso vai entrando diante do Senhor. Deixa um pouquinho o seu pedido de lado e começa agora a criar um relacionamento com Deus na sua oração agora. A criar um relacionamento com Deus de quebrantamento, porque Deus não resiste um coração quebrantado. O Senhor, Ele quer ter relacionamento íntimo contigo, Ele quer uma intimidade com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Diga para Ele: eu quero, Senhor, voltar ao primeiro amor, eu quero rever as primeiras obras, eu quero que a chama venha acender no meu coração, Senhor. Eu quero Te servir, meu Deus, com o meu espírito, com a minha alma, com o meu corpo. Diga para Ele: eu quero crescer em graça. Eu quero mais e mais, meu Deus, da Tua presença. O Senhor é muito mais do que um Deus que me prospera. O Senhor é muito mais do que um Deus que me abre portas. O Senhor é o Deus da eternidade, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é Senhor dos senhores. A Ti eu devo a minha vida, a Ti eu devo o meu respirar, a Ti eu devo, meu Deus, a minha vida, a minha razão de viver, eu devo ao Senhor. Por isso é que aqui estou diante de Ti. Eu não estou diante de Paulo, eu não estou diante de uma igreja somente, de uma placa que eu vi, entrei, onde o Senhor me trouxe, mas eu estou aqui diante do Senhor, porque eu sei, meu Deus, que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, eu sei do sangue que foi derramado por mim na cruz do Calvário, para me salvar, para me restaurar, para me transformar. Senhor, trabalha, Senhor, mesmo na minha vida, trabalha, Senhor, mesmo no meu coração, Senhor, pois o meu coração é Teu, Senhor, o meu coração é Teu, Senhor. O meu coração Te pertence. Diga: Espírito Santo, toma a minha vida em Tuas mãos. Espírito Santo, manifesta os dons do Senhor sobre mim. Fala para Ele: Espírito Santo, vem, Senhor,
habita em mim, eu sou o templo do teu Espírito. Se tem algum espírito, meu Deus, que um dia entrou na minha vida, por minha permissão, na minha ignorância, meu Deus, olha para mim com seu olhar de amor, olha para mim, Senhor, com seu olhar de misericórdia, e vem transformando, meu Deus, o meu ser. Oh, aleluia, alabaçobre, andalabachuri, andarima, andalabaço, ricantarima, chore, andalabachuri, andalas. Oh, quantos aqui, meu Deus, um dia já foram fervorosos na tua presença, hoje não tem mais força para te buscar. Em casa, quantas pessoas, meu Deus, estão assim, mas o Senhor é Deus, meu Deus, e fortalece esse povo, e levanta esse povo. Rabadalaba sobre andarima chobri cantarabalaba sobre andalas. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, eu vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Tira de nós o que não te agrada, Pai. Tira de nós o que não provém de ti, nos dê sabedoria. Derrame sobre nós o teu Espírito, assim como diz a tua palavra, que o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne. Espírito de Deus, envolva-nos, batiza, Senhor, enche essa pessoa com o teu Espírito. Aleluia. Opere de uma maneira sobrenatural, porque, meu Deus, nós te adoramos. Nós queremos uma vida de adoração, queremos levantar, queremos dormir te adorando.
Quando formos resolver as nossas coisas, queremos resolver te adorando. Queremos ter uma vida de adoração diante do Senhor. Aleluia. O Senhor é o único que sabe quando falam ou deixam de falar de alguém, se é verdade ou se não é, porque o Senhor conhece cada indivíduo. E que o Senhor ouça alguém dizendo: graças a Deus por esse homem, graças a Deus por essa mulher, graças a Deus por essa igreja, graças a Deus por essa família, graças a Deus por essa criança, graças a Deus por esse doutor, graças a Deus por essa doutora, graças a Deus por esse empresário, por essa empresária, por esse fazendeiro, por essa fazendeira, por essa mulher do lar, graças a Deus, meu Deus, por esse homem trabalhador, graças a Deus por esse homem filho de Deus, que atravessou no meu caminho. Oh, nós te adoramos, Deus. O apóstolo Paulo disse que ele se colocou de joelhos, meu Pai, perante o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu me coloco diante do Senhor por essas vidas, que venha nascer aqui bebês na fé, que venha, meu Deus, nascer aqui grandes homens e mulheres de Deus, que o Senhor possa gerar, meu Deus, neste lugar grandes milagres, que o Senhor possa gerar nesse lugar grandes libertações, mas que acima de tudo o Senhor possa gerar nesse lugar pessoas, homens e mulheres salvos na Tua presença, Deus, compromissados, meu Deus, que tenham aliança contigo, meu Pai, que diante do Senhor, meu Deus e meu Pai, decidam te adorar, decidam te servir. Pessoas, meu Deus, que sabem, Pai, que estão aqui, meu Deus, para entoar um cântico diante do Senhor, pois Tu és o centro desse lugar. Nós estamos aqui para depositarmos diante do Senhor, meu Deus, a nossa esperança. Nós estamos aqui para depositarmos diante do Senhor a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. É diante do Senhor que nós oramos, que pessoas aqui no nosso meio sejam curadas, sejam libertas, que pessoas aqui no nosso meio sejam livres de toda a opressão do inferno, meu Deus, porque nesta hora nós exercemos a autoridade que o Senhor nos deu, para dizer, meu Deus, a todos esses demônios do inferno, todas essas obras do diabo que agem no físico, no emocional, que caiam por terra, batam em retirada, desapareçam, vai embora, vai caindo por terra, vai embora, em nome de Jesus. Espírito que foi mandado, que foi enviado, obra de macumbaria, de bruxaria, feitiços, palavras malditas, sejam quebradas em nome do Senhor Jesus. Sai dessa casa, dessa família, sai dos filhos, vai saindo em nome de Jesus Cristo. Sai da vida conjugal, da vida sentimental, da vida financeira. Sai do ministério. Essa oposição maligna vai caindo por terra. Demônio que usa pessoas para tentar enfraquecer homens e mulheres de Deus, vai saindo agora. Espírito mal, sai dessas vidas, sai dessas pessoas. Pessoas que estão em casa agora, meu Deus, recebendo essa oração, que todo espírito de enfermidade que tem passeado nessa família, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, espírito da miséria, da escassez, da humilhação, sai em nome de Jesus, da separação, da briga, da contenda, sai em nome de Jesus. Nós exigimos, nós ordenamos, nós mandamos, vai embora, em nome de Jesus, para a glória de nosso Deus, que fez justiça na cruz do Calvário por nós, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, pode glorificar, pode agradecer. Você crê, agradece, agradece ao Senhor, em nome de Jesus.
Receba as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tu és formoso, tu és grande, tu és poderoso, tu és tremendo, Senhor. Oh, meu irmão, lute contra essa carne aí, comece a adorar a Deus. Talvez você nunca orou da forma que Deus está te levando a orar hoje. Não tenha pressa em sair da presença, não. Oh, aleluia. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, fez limpar, brilhar o que? O meu primeiro amor, o amor. Vem limpar, Senhor, vem limpar, brilhar, resplandecer. Senhor, Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando está continue, continue adorando a Deus. Vem limpar, brilhar, resplandecer, o meu primeiro amor. Vem limpar, Senhor, vem limpar, brilhar, resplandecer, o meu primeiro. O meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Bem forte que é para Jesus. Ele é digno de toda honra e de toda glória, de todos os louvores.